quando eu trabalhei eu também trabalhei nem olhei no WhatsApp, eu não sei, mas ela falou comigo agora no WhatsApp. Era mais negócio da telefone mesmo. Mas o nosso irmão de boa vai trazer uma palavra para nós, amém? Em nome de Jesus, o pastor vai estar orando e passando para o nosso irmão de João, trazer uma palavra aqui para nós, no nome de Jesus. Nossa irmã Marta está viajando ali, meu Deus, seu pai, né? Está ali também em saúde. E nós estamos orando, e cremos que o nosso Deus é o Deus da cura, né? É o Deus do milagre. No nome de Jesus. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Deus continue abençoando a família, de Jéssica, em nome de Jesus. A todos os tipos de oração. Oh, meu Deus do céu, a Regente ainda está sonhando ainda. Vem cá, vamos orar por ela. Traz ela aqui. Vamos orar pelo pregador e vamos orar por ela também. Ela está unida. Ela está unida, Regente, meu Deus. Ah, meu amor, vem cá, vem cá. Não chora mais não. Você estava linda, regendo. Minha filha, você alegria do coração de Jesus. Você estava tão linda, regendo. Vamos orar e nós vamos orar. Senhor nosso Deus querido e eterno Pai, te apresento diante de Ti, Senhor, a tua filha Kemi, meu Pai, pedindo por Deus querido que o Senhor tira toda a dor dela, Senhor, ela falou com muita, Senhor, ela foi para frente para mexer, meu Deus querido, e é notório que o Senhor tem, meu Deus, um propósito na vida, meu Deus querido, desta criança. Ela não é uma criança comum, mas é um milagre que caminha sobre a terra. Pai, abençoa os seus pais, abençoa o seu irmão, cerca, meu Deus, a família para a tua proteção. Deus Todo-Poderoso, dá ela saúde, força, vida e vigor. Pai, apresentamos diante de Ti, ó Pai, o pregador desta noite, nosso querido irmão João, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor possa usá-lo, meu Deus, de uma maneira tremenda para falar com a igreja. Abençoa o teu servo neste momento, Pai. Cobre ele, a família dele, meu Deus, com a tua proteção, ó Deus. Que quando ele anuncia a palavra, que os seus filhos, a sua esposa, que sejam livrados debaixo da proteção do Altíssimo. Pai, dirige o seu lar, o seu casamento e continua, meu Deus, usando o teu filho. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia, tua presença. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão alegres e felizes com Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, nós estaremos lendo a palavra do Senhor nesta noite. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses. Colossenses, capítulo de número 4. Aleluia. Glória a Deus. A palavra não é do pregador. A palavra é de Deus. Então, se a palavra é de Deus, é Ele que tem toda a liberdade de falar conosco em nome de Jesus. A Bíblia diz: abre a tua boca e eu te encherei. A missão de encher a igreja do poder, da glória e da unção não é do pregador, mas a missão é de Deus. A nossa missão como ministro da palavra de Deus é só de abrir a boca, meu pastor. E Deus nos usa pela sua misericórdia. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Então nós, sem a presença de Jesus, nós não somos nada. Mas a graça do Senhor, ela tem nos alcançado e a sua misericórdia dura para todo sempre. Colossenses, capítulo de número 4. Aleluia. Ficou bom, viu, meu sonoplasta? Antes da cirurgia, ele já aplicou anestesia para o pastor. Que glória, que bênção. Deus continue abençoando a vida do nosso irmão. Eu vi ele todo bonito, falei: meu, você vai pregar? E aí ele falou: não. Aí eu olhei para o pastor Luiz Flávio com essa beleza incomparável, mais bonito do que o Romeu. Eu falei: parece que é ele com o Romeu. Ele está lindo demais do meu lado, essa camisa branca, com esse terno bonito. Mas aí eu olhei para mim também de baixo e cima e falei: talvez também pode ser eu não sei. Mas Deus nos deu essa oportunidade. Aleluia. Colossenses, capítulo de número 4, versículo 2. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia.
exaltação à oração e à sabedoria. Perseverai em oração, velando nela com ações de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pela qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Amém, meus irmãos? Aleluia. Os irmãos podem nos assentar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, quando eu abro a minha Bíblia Sagrada nas epístolas paulinas, o nosso coração, meu coração se alegra, porque falar sobre essas epístolas é andar pelas páginas da Bíblia Sagrada. Falar também sobre este homem que escreveu essa epístola com toda a maestria, com toda a eloquência, com toda a sabedoria e com todo o compromisso com a palavra de Deus, e também não só esquecendo da palavra, mas com todo o compromisso no seu ministério, para aquilo qual ele foi chamado. A gente sabe que ministério não é uma profissão, é uma convocação. Deus nos convoca, Deus nos chama, e a gente sabe que essa convocação de ser ministro da palavra de Deus, ela não vem de nós, ela vem do Senhor. Ser chamado por Deus para anunciar a santa e poderosa palavra não é para qualquer um, não é para quem quer. Nem todo mundo vai ter essa graça de pregar a palavra de Deus com maestria, com eloquência, com sabedoria, ou até mesmo usar uma verbalização teológica na graça e no conhecimento. Não é para qualquer um. Isso basta ter uma chamada de Deus. E Paulo, ele teve essa chamada. Paulo, ele teve essa vocação.
palavra, porque a palavra tem poder de salvar, a palavra tem poder de libertar, a palavra tem poder de curar, a palavra tem poder de restaurar. Tudo isso tem poder através da palavra. Às vezes tem pessoas que estão do nosso lado e que estão precisando de ouvir a palavra. Mas muitas das vezes tem pessoas que têm o dom da palavra, têm o ministério da palavra e às vezes não aproveitam o momento que ele tem para anunciar o ministério de Cristo. O versículo de número 4, para que se manifeste como convém falar, andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Andai com sabedoria, irmã Nilde, para com os que estão de fora. Irmão, quem é o que estão de fora? Não é o salvo em Cristo. Não é aqueles que estão em nosso meio, não. Porque a Bíblia diz que nós temos que andar com sabedoria diante daqueles que estão lá fora. É o seu colega de trabalho. É o seu testemunho que você dá na empresa quando tem alguém que está do seu lado que começa a contar alguns assuntos que não é baseado na sua fé. E muitas vezes você vai agradar, entra no contexto da história dele e quando você vê, você está deixando de ser luz e está se tornando treva. Paulo fala, andai com sabedoria para com aqueles que estão lá fora. Ah, Jesus, aleluia.
sal. E quando pesa no sal, pastor Luiz Flávio, ninguém, irmão, ninguém quer comer. Aí o que acontece quando uma comida está salgada e ninguém quer comer? Ela vai ser jogada? Quem é que vai querer comer uma comida salgada? Por mais que ela esteja bonita, mas aí mais ninguém vai querer. Trazendo para os nossos dias no mundo espiritual sobre a palavra. Tem pessoas, irmão Penha, que ele tem um conhecimento na Bíblia tremendo. Só que aí ele se tornou um crente salgado. E quando ele se torna um crente salgado, irmão, ninguém, irmão, tá lá quer estar perto dele. Ninguém, irmão Penha, quer estar perto dele. Hoje eu cheguei na empresa, quando eu cheguei na empresa, o Gesseno veio e de longe ele já veio correndo e me abraçou. Quando ele me abraçou, ele não queria me soltar mais. Só que aí a produção tinha que ser dividido para mais pessoas. Não poderia ser só para ele. Só que ele me abraçou e me segurou. Quando ele me abraçou e me segurou, eu abracei ele também. Ele é altão, irmão. Eu fiquei pequenininho abraçado com ele. Mas aquele abraço que eu dei nele, aquele abraço que ele me deu, tem um significado muito grande. Aleluia. Aí eu penso, mas eu sou servo de Deus. E por que as pessoas querem estar perto de você como servo de Deus? É porque a sua palavra é salgada ou é porque a sua palavra é temperada? É porque, irmão, a sua palavra é temperada. E uma vez que a sua palavra é temperada, vindo do trono de Jeová, todo mundo quer ouvir ela. Todo mundo quer estar perto de você. Eu saí de uma empresa hoje, de um trabalho, e fui para o outro. O colega meu que ficou em uma, que eu trabalho sempre com ele, falando de Deus para ele não ouvia crente de maneira nenhuma, mas ele me ouve o dia todo. E ele chegou para mim e falou, irmão Gilvan, eu sei que você não é um crente fanático, religioso, mas a sua palavra é gostosa de ouvir. Eu falei, a palavra não é minha, a palavra de Deus, porém ela é usada de forma sábia, irmão. Esse dia ele chegou para mim, resumindo para finalizar, eu coloquei, irmão, o nome dele dentro da caixinha de oração, para que a igreja orasse para ele na campanha que nós tivemos aqui 7 euros. Eu contei isso para minha esposa. E aí ela chegou para mim e falou bem assim, amor, quando você tiver oportunidade, conta na igreja. E eu falei, eu vou contar, só que eu vou esperar o momento certo. E o momento certo é hoje, porque a oportunidade foi me dada. Eu cheguei para ele, ele estava revoltado, afastado do caminho do Senhor, revoltado com a sua ex-esposa, revoltado com sua filha. Sua filha tinha 2 anos que não mandava uma mensagem para ele. Sua filha tinha 2 anos que ninguém sabia onde ela estava. E ele chegou para mim e começou a me contar esse contexto da história dele. Eu cheguei para ele e falei assim, e se eu te disser que a sua filha vai ligar para você e vai falar onde ela está? E fiquei calado. E aí eu fui orar e peguei o nome dele, eu não sou bobo, eu estou vendo as irmãs orando, e Deus responde a oração. E aí eu peguei o nome dele e coloquei na caixa de oração, na campanha. No segundo ano eu coloquei o nome dele ali dentro, e de toda a sua família. E a igreja orou, irmão. A igreja perseverou em oração. Ninguém soube que eu coloquei a caixinha ali, mas o Deus de Israel, ele viu no dia que eu coloquei. E no dia que eu coloquei, eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me dê a resposta. E eu orava para mim mesmo, pedindo a Deus para que me desse a resposta. Passou 3 semanas que eu falei isso para ele, a filha dele ligou para ele. 2 anos que não ligava. Irmão, ele recebeu a ligação da filha dele, porque é para isso. Aquilo ali para acontecer era algo só de Deus. Pela revolta que ela tinha, traumas familiares. Era só Deus para fazer aquilo. Mas a igreja, quando ela ora, Deus dá a resposta. É por isso que nós temos que perseverar na oração. E aí a filha dele liga para ele e chama ele de pai. 2 anos que não chamava ele de pai, revoltada. Ninguém sabia onde ela estava. E depois ela ligou para ele, depois de 15, 10 dias que eu falei isso para ele, no quarto eu peguei aqui, e quando eu cheguei para trabalhar na segunda, ele me falou, a minha filha ligou para mim, Deus ouviu aquilo que você falou naquele dia. E aí, irmão, todo dia eu falo de Deus para ele. Aproveita o momento, porque eu estou no horário de trabalho, mas no horário de almoço eu vou estudar a minha lição, eu vou estudar a Bíblia.
começou a chorar. Hoje. Aleluia. Quando ele me abraçou, pastor, quando eu abracei ele, ele começou a chorar. Caramba, chegando, caralho. Eu não entendia nada, mas Deus sabia o significado daquele abraço. Você não entendeu nada quando eu falei, mas Deus entendia, o significado daquele abraço. Tem pessoas que não abraçam mais, irmão. O abraço tem um significado muito grande. Aleluia. E eu abracei ele, beijei o rosto dele e falei para ele antecipado: feliz aniversário. Que Deus continue te abençoando. Ele começou a chorar, irmão. E ele falou: me se todo mundo me chama de drogado. Ninguém dá nada por mim. Eu nunca recebi um abraço como esse. Aí depois você entende por que Satanás é tão furioso com a sua vida. É isso, irmão. É isso. Aí você não entende, mano, porque passa tanta luta. Aí você não entende, irmão Jesus, por que vem a luta como uma avalanche sobre a sua vida. É isso. É Deus na sua vida. As pessoas que estão com sede de Deus querem estar perto de você. O colega meu chegou para mim e falou assim: irmão Gilmar, a produção ficou vazia aqui a obra hoje. E aí o Giovanni chegou para mim e falou assim: hoje a obra fica alegre. Eu fui trabalhar com ele está trabalhando comigo ali na Atlas. E aí nós trabalhamos juntos, eu alegrei ele me alegrou. E eu falei para ele assim: Giovanni, a Bíblia diz que nós temos que dividir um pão com o irmão. Eu esqueci o horário, deixei de almoçar. Não levei almoço hoje. E aí eu saí pelos cantos, pastor. Eu acho que o dia que eu mais comi foi hoje. Para finalizar, irmão meu. Eu cheguei um por um na hora do almoço. Falei: coloca uma mulherzinha aqui, porque o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus não é nada. Então coloca aqui. Aí foi todo mundo colocando 1, 2, 3 colheres, não tenha. Foi colocando as colheres numa tampa. Eu falei: peraí, que eu vou ter que arrumar uma marmita, porque a tampa tá ficando pequena. Todo mundo colocou a colher de comida, foi mais de 10 colheres. Eu saí a hora toda. O cara falou assim: rapaz, eu nunca vi ninguém fazer isso. Eu falei: pois é, mas eu faço. Não como é que eu não fico. O Giovanni dividiu a marmita dele comigo e eu fiquei. Eu almocei, meu bem. Almocei hoje. Hoje eu almocei. Mas eu explico por que eu não levei a comida, tá, irmão? É porque comer sem alho não tem graça. Não tinha alho. E aí minha esposa, ela olhou e falou assim: amor, não tem alho. Eu falei: então deixa, eu como marmita lá. Mas acabei esquecendo do horário. Irmã Catiane acertou, né, irmã Catiane? A história do alho fez sentido, né? Irmão, que Deus abençoe a cada um de nós. Que nós podemos meditar nessa palavra. Eu agradeço a Deus por essa rica e poderosa oportunidade. E eu peço que os irmãos continuem orando por mim, pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa. Ora pela minha família. Amém? Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por essa rica e poderosa oportunidade.